Saiu hoje? É, porque voltou em Por causa voga daquele do filme, dos filmes, né? Voltou em voga. Ah, é dos filmes. É legal pra caramba isso aí. Fiz um vídeo em parceria com o Alberto sobre ela, pra falar de transtorno psicopático. Ah, é? E qual que é o seu veredito desses dois filmes aí, cara? Falando deles aí. Cara, eu me baseio nos livros que tem, né? Os filmes eu não cheguei a assistir. Ah, você não chegou? Não assisti. Ah, porque Assisti eu o assisti. Menina que Matou os Pais e o Menino que Matou Meus Pais, né? É, isso aí. É. Então, cara, pela Mas investigação... parece que os filmes, se eu não estiver enganado, eles são, assim, baseados nos depoimentos. Pegaram Só. os depoimentos, né, e colocaram ali, né? E aí tem essa contradição de depoimento dos dois, né? Sim. Cara, sendo bem prático, sem entrar muito em personalidade, em profundidade do pensamento, eu acho que, assim, dá pra... Me pautando pelos livros da Ilana Casoy e do Liz Campbell, o que eu entendo, tá? O que eu entendo aqui é minha opinião pessoal. E o caso já foi julgado, já foi deferido, então não tem nem o que eu ficar falando muito. Olha, será que eles estão mentindo? Não. Mas o que eu entendo é, a Suzane tem um comportamento muito egocêntrico, narcisista, manipuladora mesmo. Tá? Isso, inclusive, no próprio teste que ela fez, projetivo, do psicólogo que atendeu ela, quando ela solicitou regime aberto, e foi negado, ele mesmo falou isso. Então, não é eu, Vitor, que estou interpretando. Mas eu entendo que ela tem esse comportamento manipulador egocêntrico. Ela manipulou os irmãos Cravinhos como mandante do crime de fato. E provavelmente ela tem ali algum traço de caráter, de personalidade antissocial. Tá? Essa é a minha visão. É, porque eu até comecei falando dela, que eu lembro no enterro lá que ela ficava assim e tal, e que o pessoal falava, né, ela não tem expressão nenhuma. Cara, ela tá de roupinha com barriga à mostra, assim. Assim, isso não é nada de caráter, mas assim, você compara a entrevista dela no Fantástico, o pijama do Mickey, a mina e tal. Aí o pessoal chegou a falar Cabelo disso pra caramba. preso e tal. E aí você vê ela no velório, quando os paparazzi fotografaram de longe, barriguinha à mostra, decotinho e tal. Entendeu? Que loucura. É. Né? Isso é um caso maluco, né? Não, cara? ó, a perícia nesse caso foi fundamental. Que foi a perícia que averigou várias coisas nesse caso. A perícia Não que... foi o lance do irmão, não? Que comprou a moto lá na grana? Isso é uma das coisas, de fato. tá. Comprou com o dólar, né? Com os dólares. Isso, Não, eu uma herdei, doideira, não sei né, o quê. cara? Tipo, se ele não tivesse comprado, teria demorado mais um tempo pra pegar, com certeza, né? Pô, o fim de semana antes da restituição, a polícia bateu lá de surpresa. Eles estavam fazendo churrasco na piscina. Seu pai e sua mãe foram assassinados ontem. Ai, tá tô na triste. piscina. Hoje você vai lá e... tchururu. É. Contextualmente incongruente, né? Entendi. Aí foi esse lance de fazer várias análises e tal. Você sabe se nessa época foi usado alguma coisa de expressão? Ou, tipo, nem precisou? Não, foi feita a avaliação de discurso. Avaliar o discurso, que entra na linguagem corporal, que é a análise Linguagem. paraverbal, né? Beleza. Eles avaliaram a comparação de discurso para entender, por exemplo, a versão de se ela era linear ou não linear. Porque qual que é a ideia? Se você pega, por exemplo, a CBCA, que é a Criteria Based Content Analysis, uma técnica aplicada nos Estados Unidos para averiguar falsos testemunhos ou testemunhos reais de abuso sexual, quando a história tende a ser genuína, a gente pode fazer pequenas pausas porque lembra de algumas coisas. Ah, tal coisa e tal. E ela tende a não ser linear. Eu começo aqui, vou para lá. Certo. Tá. O que vem na eu cabeça, vou você vai falando. Isso. Show. Quando tem o ensaio, a gente fala que é o ensaiozinho, o cara montou a história fechadinha, como se fosse uma descrição ali de um livro do Tolkien, né? Começou aqui, tá. Entendi. Aí já é pra desconfiar. Exato. E foi isso que eles observaram primeiro no comportamento paraverbal deles ali, olha. Tá Tipo, eles combinaram uma história, é A isso? história tá muito fechadinha, né? Tá muito linear, estranho. Vamos investigar o que eles estão falando? E aí, tipo, eles observaram, mas peraí. Na história dela, ela fala que a pasta, não sei o quê. Mas a pasta estava virada para baixo. Como que ela sabia que a pasta estava fechada? Que a pasta estava cortada? Se ela fala que não chegou perto da cena do crime. Entendeu? Entendi. Então, nesse primeiro gatilho, que nem nesse ponto, a linguagem corporal, ela serve como uma ferramenta. Eu olhei e falei, pô, tá estranho, vamos ver isso aqui? E aí você vai lá e fala, tá aqui, ó, achei. Entendeu? Nesse ponto fica tipo um alerta, né? Eles usaram a ferramenta não verbal mais como um alerta, como se fosse um contraste, vai. Jogar um contraste ali, pum. Certo, entendi. Mas não tinha muita aplicação nessa época, ainda não tinha, né? Ah, não. Você tem registro aí, ó, as aplicações em perícia que eu tenho conhecimento, você tem ali do como que é o nome dele, cara? Que é perito de informática, ele tem uns estudos na área não verbal. Tá, Wanderson Castilho, lembrei. O pessoal da Imelco, do IBRAL, que é o Instituto Brasileiro de Linguagem Corporal, esses caras começaram em 2010, 2011. O caso do Richthofen é 2002, né? Você acha que se tivesse antes, alguns casos teriam sido... Ah, provavelmente. É?